Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Saiba a Cultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, quadrinhos, novelas, ou seja, porque tudo isso está no ambiente das redes, gerando debates intensos. E hoje, Priscila, o que é que a gente vai destacar? Hoje, gente, o nosso grande destaque vai para a série de livros que hoje, é intitulada A Ditadura, o box, inclusive é vendido assim, do jornalista Hélio Gaspari. São 5 livros, que através de inúmeros documentos, inúmeras pesquisas, ele foi contando essa história da ditadura. E aqui, só para dar uma explicada melhor para vocês, os 5 livros são o seguinte, eles são divididos teoricamente, 3 partes. A primeira, que são os 2 primeiros livros, se chamam As Ilusões Armadas, com o livro A Ditadura Envergonhada e A Ditadura Escancarada. O segundo, que é O Sacerdote e o Feiticeiro, que são os livros 3 e 4. A Ditadura Derrotada, A Ditadura Encurralada. E o último, A Ditadura Acabada. Pois é, esses livros de Hélio Gaspari a gente pode colocar ali na categoria de jornalismo de não ficção, né? Sim. Ou também chamar de jornalismo literário. É um gênero do jornalismo, que ele requer, ele na verdade é originário da chamada grande reportagem, e ele requer muita pesquisa. Sim. E, claro, você pode usar as técnicas da literatura, mas é realidade. É por isso que a gente chama de jornalismo de não ficção. Porque não é uma ficção, mas a forma de contar pode usar técnicas da literatura, digamos assim, a crônica, no jornalismo diário a gente usa muito a escola brasileira, a escola objetiva, então você vai direto à notícia, então você conta ali o lead, o sublídio, porque você vai direto ao tema, Nesse caso não, você pode fazer uma linha, do que aconteceu e voltar cronologicamente, A gente tem talvez um grande mestre hoje no Brasil nessa escola, digamos assim, nesse gênero é Fernando Moraes, que escreve biografias. Sim. Então os livros de Fernando Moraes como Chateau, O Rei do Brasil, Olga e outros, e o mais recente dele é a primeira parte da biografia de Lula, então é nessa linha, mas Hélio Gaspari faz um trabalho fantástico. Até porque ele teve um acesso privilegiado. Tanto ele fez pesquisas nos Estados Unidos, então ele talvez começou ali a mostrar o envolvimento, a participação norte-americana no golpe que seguiu a ditadura. Sim. Ele também teve acesso aos arquivos de Geisel, Ernesto Geisel, que foi um dos generais ditadores, e de Golbery do Couto Silva, que era considerado um mentor de parte considerável dessa instauração dessa ditadura e depois do que eles chamavam de extensão, gradual e vigiada. Sim, com certeza. Mas é muito interessante, principalmente esses 2 livros, A Ditadura Envergonhada e A Ditadura Escancarada, porque ele conta os bastidores do que vai culminar no golpe e em seguir a instauração da ditadura, ou seja, o governo militar. Então ele vai contar, inclusive, as disputas no ambiente das Forças Armadas. Então o partido de Castelo Branco, que num primeiro momento, que é o primeiro general ditador, então Castelo Branco, que depois o grupo dele vai ser afastado porque começa a ter um grupo que quer o acirramento, que quer uma forma mais dura, Então o grupo que vai começar também, desde o começo tem, mas as perseguições, a desarticulação dos movimentos de esquerda, ao mesmo tempo quando a esquerda vai radicalizar também e vai entrar no movimento armado. Então tudo isso está muito detalhado do que acontece nos bastidores para aqueles grandes fatos que a gente já sabe. Então é também, digamos assim, um pouco do exercício do que a gente faz no jornalismo cotidiano, ou seja, para acontecer o grande fato precisa desses microfatos. Sim. Do que está acontecendo ali. E que os jornais, a gente imagine, você não tinha como noticiar nada disso. Os jornais estão sob censura também. E uma coisa, gente, muito interessante nisso é que, assim, ele não procura, como você mesmo falou, uma coisa que a gente faz, ele procura mostrar, e como ele teve um acesso muito privilegiado a muitos documentos, a mostrar o que aconteceu e naquela visão daquelas pessoas. Ele não procura encontrar, assim, um caminho que justifique aqueles acontecimentos no sentido, assim, do porquê que tá ali, mas aquela pessoa fez isso, aquela outra de lá fez aquilo outro, e vai dando encaminhamento à história. É tanto assim, é muito interessante ler histórias assim, porque você vê a motivação de cada um, desses microgrupos também, e como isso foi gerando o que gerou,
E vale ressaltar, é sempre bom a gente destacar, a ditadura militar, tá, mas com participação civil. Sim, exatamente. Ou seja, governadores, empresários, eles estão todos envolvidos no golpe. O golpe só foi possível por uma grande aliança. São as Forças Armadas que executam, mas elas têm o apoio de civis. Inclusive, ele vai contar a mobilização, por exemplo, de colocar as mulheres nas tais das marchas por Deus, pela família e pela pátria. Quer dizer, para maquiar aquilo como se fosse um movimento da sociedade civil, quando na verdade são setores que estão sendo muito bem trabalhados, setores das classes médias. Então, a gente sempre lembrar isso, é uma ditadura cívico-militar. Não são apenas militares nisso. E a gente tem que fazer isso, porque infelizmente no Brasil isso não foi passado a limpo. O Brasil tem, infelizmente, o Brasil tem uma tradição de colocar todos os seus traumas e rupturas para baixo do tapete. A gente está aqui até hoje num país extremamente racista, porque é um país que se nega a discutir racismo. É um país que acha que tudo acabou. A escravidão acabou com uma lei que tem 2 parágrafos, como é o caso da Lei Áurea. Né? Então, assim, revoga-se a escravidão no Brasil e está abolida a escravidão no Brasil e revoga-se as disposições em contrário, e que pronto, num passo de mágica, pessoas que foram desumanizadas, no outro dia elas estavam completamente incluídas na sociedade brasileira, o que não é verdade. Né? Então, assim, a gente nunca discutiu isso, de forma como é para discutir, envolvendo todo mundo. Né? A gente fica muito na discussão nas universidades, no ambiente acadêmico. Com a ditadura, a mesma coisa. Né? Um grande pacto passou e vamos deixar... E não tá. Tá tudo aí sangrando. Né? A gente está vendo aí o desdobramento de uma apuração de um inquérito que a gente soltou uma fogueira, porque ia ser outro. Né? Quer dizer, esses segmentos, eles estão todos ainda atuantes. Isso é terrível. Né? A gente, com essa batalha, depois de 21 anos de ditadura, se reconstruir uma democracia. Né? Com vários traumas. E aí, daqui a pouco, vem outra tentativa de ruptura. Né? Então, assim... Esses grupos continuam aí atuantes, quer dizer, os herdeiros desses grupos continuam por aí. Né? Então, os seguidores daquelas palavras. E a gente não pode deixar essa memória, ela ficar silenciada. É uma memória que tem que ser reforçada o tempo inteiro. A gente precisa falar disso. Né? A gente precisa falar disso. Então é isso, gente. Olha, recomendamos, né, Priscila? Sim, com certeza. Vale muito a pena e ele é fácil de achar. Sim. Tanto em sites como em próprio livrarias e tal. E também em sites de sebo. É bem e vale a pena. Né? Ele tem, inclusive, umas versões em e-book. Sim. Que tem versões que você pode ir direto para os documentos que ele cita. É um livro, essa série de Hélio Gaspari, eu fiquei impressionada, porque os e-books, geralmente, eles costumam ser uma reprodução do PDF. O dele não. O dele está muito articulado. Então, você pode ir, por exemplo, em uma versão áudio do livro, audiovisual do livro, você pode ir para ouvir o discurso de João Goulart, né, que desencadeou o comício, o famoso comício, né, que desencadeou... Assim como tem acesso a alguns documentos, né, que foram... todos, você tem acesso, nas versões sonhados. Online, tá, gente? Isso. Você tem acesso aos documentos. Claro, na versão impressa você tem os documentos, mas na versão online também, algumas edições dele tem, né, então a gente recomenda. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.